Vamos lá, pessoal? Terceira aula de princípios, não é isso? Então, passamos pelos princípios constitucionais expressos, avançamos nos princípios pilares do direito administrativo, entramos nos princípios constitucionais implícitos, né? Os demais princípios implícitos, e agora a gente continua aí esse terceiro grupo de princípios. É a nossa terceira aula. Então, vamos lá, a gente vai começar falando do princípio da continuidade dos serviços públicos. Então, já vou abrir ele aqui no quadro, a gente segue o nosso esqueminha aqui de estudo, né? Então, continuidade dos serviços públicos. É o nosso primeiro de hoje. Então, o que nos ensina aí esse princípio, pessoal? O princípio da continuidade dos serviços públicos. Então, vamos lá. Os serviços públicos, como seu nome indica, são prestados no interesse da coletividade, sob regime de direito público. Por esse motivo, sua prestação deve ser adequada, não podendo sofrer interrupções. Então, nós temos um serviço prestado no interesse da coletividade, interesse da coletividade. Olha só, sob regime de direito público, olha nossas características, regime de direito público, e não pode sofrer interrupção. Então, nossas características aí do nosso primeiro princípio de hoje. Então, seguindo aí, pessoal. Tem como peculiaridade a observância obrigatória não só para toda a administração pública, mas também para os particulares que sejam incumbidos da prestação de serviço público sob regime de delegação, os concessionários, os permissionários e os autorizados. Então, veja bem, pessoal, ele abarca não só a administração pública, mas os delegados também, tá? Então, aplica-se aos dois. Assim, o particular prestador de serviço público, por delegação, está impossibilitado de interromper sua prestação, mesmo que o poder concedente descumpra os termos do contrato que tenha celebrado com ele. Para a rescisão do contrato, será necessária sentença judicial transitada em julgada. Tá? Então, imagine o seguinte, pessoal, pensa comigo. Então, o delegatário está ali prestando serviço, aí a administração pública, digamos, tem que fazer aportes financeiros de tempos em tempos. Aí ela pega e não faz o repasse do recurso. Então, esse delegatário vai poder chegar e falar assim, a administração não me pagou, eu vou cortar o serviço. Não vai poder. Então, para que ele possa suspender o serviço, ele vai precisar de quê? De uma sentença judicial transitada em julgado. Então, ele vai ao judiciário e só quando transitar em julgar, que é aquela decisão que não cabe mais recurso, é que essa pessoa vai poder pegar e vai poder rescindir ali o contrato, vai poder suspender o serviço. Como isso já caiu em prova, pessoal? Então, a impossibilidade de o particular prestador de serviço público por delegação interromper sua prestação é restrição que decorre do seguinte princípio. Então, ele não pode interromper a sua prestação. Estamos falando de quê? De legalidade, autotutela, proporcionalidade, continuidade ou moralidade, pessoal. Estamos falando do nosso princípio da continuidade do serviço público, que é o que a gente acabou de ver. Então, se a administração deixa de cumprir com as suas obrigações, ele vai ao judiciário e só depois que transitar em julgar, que é aquela decisão que não cabe mais recurso, é que ele vai poder ir ali suspender o serviço. O serviço ali vai poder rescindir o contrato. Nosso próximo princípio é o princípio da segurança jurídica. Então, vamos aqui organizá-lo aqui também no nosso quadro, para a gente pegar as ideias básicas. Princípio da segurança jurídica. O que nos ensina aqui este princípio, pessoal? Então, tem muita relação com a ideia de respeito à boa-fé, já que não é possível retroagir a interpretação de casos já decididos. Tem por objetivo assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas, tratando-se de um princípio com diversas aplicações,
como a proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, olha só, eu já marquei ali no texto, pessoal, o que é mais importante para a gente em relação a esse princípio. Então, é a vedação. Então, é a vedação à impossibilidade, vamos botar assim, impossibilidade, possibilidade de retroagir a interpretação de casos já decididos. Ligados também à ideia de boa-fé, né? Como falou ali no começo, né? Imagina, pessoal, se a administração decidisse um caso de uma maneira e daqui a 2, 3 anos mudasse de opinião. Não, agora eu não entendo mais assim não, eu entendo de outra maneira. Então causaria muita insegurança, né? E a boa-fé passaria longe. Então a gente sempre agiria com desconfiança. Então o princípio da segurança jurídica ele vem para isso. Então se já decidiu de uma maneira, não pode ficar retroagindo e mudando de opinião. Senão vai violar sim o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada como finaliza ali. Então é uma proteção para o cidadão, tá? E respeito também, né, da relação à questão da boa-fé. Então, se já decidiu um caso passado, não vai poder ficar mudando de ideia, retroagindo àquilo que já foi decidido. Se muda de ideia, se muda-se um posicionamento, esse vai atingir novos casos futuros, e não aquilo que já foi decidido, aquilo que já está consolidado, tá? Questãozinha da CESP, a vedação de aplicação retroativa de nova interpretação de norma administrativa encontra-se consagrada no ordenamento jurídico pátrio e decorre do princípio da segurança jurídica. Segurança jurídica. Certo ou errado? A gente viu aqui que é a definição que a gente acabou de ver, né? Então está certo. É vedada a mudança na interpretação de casos já decididos. Tá? Então, se eu vou mudar a minha interpretação, eu vou mudar para atingir casos futuros, casos novos, e não aquilo que já foi consolidado no tempo. Nosso próximo princípio é o princípio do controle ou tutela. Então, na prova, a gente pode encontrar princípio do controle ou pode encontrar tutela. Então, vamos colocar aqui, ó, controle ou tutela. Tá? Então, o que ensina aí o princípio do controle ou tutela? Tem por finalidade controlar a legalidade dos atos praticados por outros entes, quando houver vinculação administrativa. Essa palavra é muito importante, tá? A gente vai falar muito dela nas próximas aulas. Quando houver vinculação administrativa. É aquele exercido pela administração direta sobre as pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. Fiquem bem tranquilos com isso, pessoal. Mais para frente, aí, já nas próximas aulas, depois de princípios e de noções de Estado, a gente vai começar a trabalhar a administração direta e indireta. Saiba de antemão que a administração direta ela pode criar entidades. Tá? Então, a gente tem uma autorização constitucional para criar ou autorizar a criação de entidade na administração indireta, que são as autarquias, as fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Quando a administração direta cria um ente na administração indireta, a gente diz que há entre eles uma vinculação administrativa e não uma subordinação. Então, a administração direta cria ente na administração indireta, esse ente não está subordinado à administração direta. Ele vai estar o quê? Vinculado. A gente vai trabalhar exaustivamente isso nessa parte de administração direta e indireta. Eu quero que vocês entendam inicialmente apenas isso. Aguardem apenas essa informação. Então, no controle ou tutela, a administração direta fiscaliza a administração indireta. Essa fiscalização não tem a ver com subordinação, mas com uma vinculação administrativa, porque esse ente da administração direta ele foi criado para uma atividade. Então, ele vai sofrer essa vinculação, essa fiscalização em cima dessa atividade para o qual ele foi criado, tá bom? Pelo amor de Deus, pessoal, não vão me confundir, pelo amor de Deus, não vai me confundir tutela com autotutela,
tá? Muita atenção na hora da prova, tá? Olhou, leia com atenção e cuidado. Tutela, administração direta, fiscalizando a administração indireta. Vinculação administrativa. Autotutela, eu estou fiscalizando a mim mesmo. Então, ele está se autofiscalizando, tá? Autotutela, se autofiscalizando. Tutela, fiscalização, administração direta pela administração indireta. Vinculação. Muita atenção na hora da prova, tá? Autotutela, diferente de tutela. Também pode, ao invés de vir tutela, vir escrito o quê? Controle. Muito cuidado com isso, tá? É também chamado de controle finalístico pela doutrina ou simplesmente tutela administrativa. O Decreto-Lei 200 de 1967, que se aplica à administração federal, refere-se a ele como supervisão ministerial. Então, veja bem, pessoal, a gente pode ter na prova vinculação administrativa. Ao invés de vinculação administrativa, pode vir escrito controle finalístico. Ao invés de controle finalístico, pode vir escrito tutela administrativa, ou ao invés de tutela administrativa, ainda pode vir escrito supervisão ministerial. Então, tudo isso tem a mesma finalidade, tá? Quer dizer a mesma coisa. Então, não se assuste. Conheçam as possibilidades. Pode vir vinculação, pode vir controle finalístico, pode vir tutela, pode vir supervisão ministerial, tudo dizendo a mesma coisa, tá? Não vamos se assustar, vocês já estão preparados agora aí para todas as possibilidades. Tá? FCC 2011, o princípio segundo o qual a administração pública direta fiscaliza as atividades do ente da administração indireta. Direta fiscaliza indireta. Denomina-se, a gente acabou de ver, né, pessoal? É o controle ou tutela. Então, aqui não veio tutela nas opções, mas veio controle. E também veio a danada da autotutela. A autotutela é fiscalizar a si mesmo. Então, ela está se autofiscalizando, que a gente viu que pode ser de ofício ou por provocação. Aqui não, é a administração direta fiscalizando a administração indireta. Saliento, não há subordinação, há vinculação. Tá? Seguindo para o próximo, então a gente fecha aqui o controle ou tutela e vamos para o nosso princípio da motivação. Motivação. Então, obriga a administração a apresentar as razões de fato e de direito que levaram à prática de determinado ato. Dessa forma, a motivação serve de fundamento para examinar a finalidade, a legalidade e a moralidade da conduta administrativa. Então, olha só, motivação está ligado com as razões de fato e de direito. Razões de fato e de direito, tá? Razões. Veja bem, razões de fato e de direito que levaram à prática daquele ato, tá? Segundo a lei do processo administrativo, a lei 9784, artigo 50, parágrafo 1º, a motivação deve ser explícita, clara e congruente. Então, é aquela que não pode deixar dúvidas, pessoal. Podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que nesse caso serão parte integrante do ato. Então, ela tem que ser explícita, tem que ser clara, não pode deixar nenhuma dúvida. Mas ela também pode fazer referências a pareceres ou outras informações, tá? Quando ela fizer referência, pessoal, a pareceres, informações ou decisões, ela recebe um nomezinho de motivação aliundi, tá? Então, ela é chamada nessas hipóteses de motivação aliundi, tá? É esse nome bonito mesmo, aliundi, quando ela está fazendo aí essa referência, tá? Referência a parecer, referência a informações, decisões ou propostas, tá? Então, trazendo aqui mais um binômiozinho para nos ajudar, né? Mais umas palavrinhas aqui chaves, né? A gente tem que ela tem que ser explícita, clara e congruente, né? Ou seja, pessoal, não pode deixar dúvida, tá? A pessoa não pode ter dúvida da prática desse ato. Então, deixando aí para vocês, nossas palavrinhas, a gente fecha aqui. Então, aí, motivação.
A gente tem que as razões de fato e de direito, quando ela fizer referência a pareceres, informações ou decisões, ela recebe o nome de motivação aliunde, e ela tem que ser sempre, a motivação do ato ela tem que ser sempre explícita, clara e congruente. Não pode deixar nenhuma dúvida, tá, da real motivação da prática daquele ato. Indo lá na CESP, né, 2013, analista, motivação é um princípio que exige da administração pública indicações dos fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Certo ou errado? A gente acabou de ver que está certo, né, pessoal? Então você vê que bate perfeitamente aqui com o que a gente acabou de ver, com as ideias centrais desse princípio. E aí a gente parte aí para o nosso último princípio, né, pessoal? É o princípio da especialidade. Então, princípio da especialidade. O que diz esse princípio, pessoal? O princípio da especialidade reflete a ideia de descentralização administrativa, em que se criam entidades para o desempenho de finalidades específicas. Então, olha só, essa palavra, isso aí é muito importante, pessoal. Ele está ligado à ideia de descentralização administrativa. Descentralização administrativa. Tá? Isso é muito importante. Tá? A gente vai estudar bastante também nas próximas aulas essa ideia de descentralização e desconcentração. O Estado deve criar ou autorizar a criação de uma nova entidade, sendo vedado o exercício de atividades diversas daquela prevista em lei. Então, pessoal, aqui o que o Estado faz? O Estado, a administração direta, cria uma entidade na administração indireta. Quando ela cria essa entidade, ela está praticando o que a gente chama de descentralização administrativa. A gente vai estudar isso com muitos detalhes nas próximas aulas. Então, a administração direta criou uma entidade na administração direta, ela está descentralizando. Essa entidade que é criada na administração indireta, ela é criada para desempenhar um serviço X, com uma finalidade. Então, olha o que ele diz ali, ó, que ele é vedado o exercício de outra. Se ela foi criada para executar uma atividade, é essa atividade que ela vai ter que executar. Tá? A gente tem aí vários exemplos com as agências reguladoras. Né? Então, a agência reguladora A, ela tem que regular os serviços dali daquela atividade, daquela agência reguladora. Então, ela não tem que estar aí envolvida com com atividades de outras agências. Aí a gente poderia citar a Anatel, a ANA, a ANTAC, a ANP, a gente tem aí um rol aí gigantesco de agências reguladoras. Então, ela é criada para regular um setor X, ela tem que regular aquele setor X. Ela não pode estar aí querendo regular ou se envolvendo em outras atividades. Então, o princípio da especialidade, ele é isso. Ele é fruto da descentralização administrativa, que é quando a administração direta cria uma entidade na administração direta para desempenhar, essa entidade nova, desempenhar atividade específica na lei que autorizou a criação dela, para que ela pratique ali, para que ela desenvolva ali, regule determinado serviço. Tá? Então fica assim, a gente vê aí o último exercício, né, de 2016 da FCC. Tá? Você fica tranquilo se você teve alguma dúvida, que quando a gente for falar de administração direta e indireta, isso vai ficar muito claro, que você é bastante repetitivo, porque essa ideia de descentralização em contraponto com a ideia de desconcentração, ela é muito importante para a prova, está sempre aparecendo, e é um assunto que os alunos ali capengam um pouco, ficam com um pouco de dúvida. Tá? Então, vamos lá. Ó. Um dos princípios do direito administrativo denomina-se especialidade. Referido princípio A. Decorre dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público e concerne a ideia de descentralização administrativa. Já cita a nossa palavrinha-chave aqui, né? B. Tem aplicabilidade no âmbito dos órgãos públicos, haja vista a relação de coordenação e subordinação que existe dentro dos referidos órgãos. Pessoal, não tem descentralização? Lembra que eu acabei de falar aqui? Quando a administração direta cria uma entidade com a administração indireta, ela está o quê? Vinculada e não subordinada. Então, nunca vai ter ideia, a especialidade ela não vai ter ideia de subordinação. Tá? Com isso, a gente elimina a B. Aplica-se somente no âmbito da administração direta? Pessoal, princípios aplica-se a toda a administração, direta e indireta. Decorre do princípio da razoabilidade, está intimamente ligado
ao conceito de desconcentração? Não. Descentralização contraponto à desconcentração. A gente vai ver também, vai bater muito nisso mais para frente. Relaciona-se ao princípio da continuidade e destina-se tão somente aos entes da administração pública direta? Não, pessoal. Princípios são aplicados aos princípios, os princípios são aplicados aos entes da administração direta e indireta. Não há essa exclusão. É sempre a administração direta e indireta. É uma questãozinha bem interessante, né? E um pouco técnica também. Veja só, o gabarito vai ser a nossa letra A, né? Então ele fala aí que decorre dos princípios da legalidade, a gente vai ver isso, porque vai vir uma lei que permite a criação de entidades ou autoriza a criação dessas entidades na administração indireta. A gente já nas próximas aulas começa a falar bastante disso. E da indisponibilidade do interesse público, né? E concerne a ideia de descentralização. A indisponibilidade porque o administrador não vai poder dispor daquela atividade. Então ele criou a entidade, uma entidade específica, especializada para gerar aquele determinado serviço e entregar o melhor para a sociedade. Sempre concernendo essa ideia de descentralização, que é quando o ente da administração direta cria ou autoriza a criação de um ente na administração indireta, tá? Fiquem tranquilos se ficou um pouco de dúvida nessa questão de descentralização. Desconcentração eu nem falei, porque a gente vai falar disso especificamente, tá? Mas a gente finaliza a aula de hoje com esse princípio e passa a régua nos princípios, tá bom? Então a gente viu lá a divisão em 3 grupos. O primeiro grupo, constitucionais expressos. No segundo grupo, os basilares ou fundamentais, são os nossos pilares do direito administrativo. E os demais princípios implícitos. Na próxima aula, a gente faz uma revisão geral com exercícios e passa para o tópico seguinte, tá? Já entrando aí nos assuntos correlatos e avançando na nossa matéria, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, deixa um comentário. Se precisar falar comigo, envia um e-mail que eu respondo você da melhor maneira possível, tá bom? Vamos lá, firme nos estudos.